Eu quero a mensagem ao mundo levar, dizer a todo mundo que Jesus pode salvar. Saindo pelas praças falando de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a luz. Eu vou falar que Jesus pode salvar. E lá no céu foi preparar-nos um lugar. Vem, meu amigo, vem andar na luz. Na hora do convite, aceita a Jesus. Se queres, meu amigo, ter paz no coração, na hora do convite, levanta tua mão, deixando este mundo com toda a corrupção, viver em Jesus Cristo uma nova criação. Eu vou falar que Jesus pode salvar. E lá no céu foi preparar-nos um lugar. Vem, meu amigo, vem andar na luz. Na hora do convite, aceita a Jesus. Jesus ainda é o mesmo, Ele não mudou. Ele salva e transforma o pobre pecador. Também dá vida eterna àquele que nele crê. Servir a Jesus Cristo e também obedecer. Eu vou falar que Jesus pode salvar. E lá no céu foi preparar-nos um lugar. Vem, meu amigo, vem andar na luz. Na hora do convite, aceita a Jesus. Na hora do convite, aceita a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, quero vos saudar com a santa paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma programação, a mais um quadro Vivendo a Palavra, um programa, um projeto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, Campo de Jataí, Goiás. A nossa sede está aqui na rua Samuel Gran, 1400, aqui próxima ao Jataí Shopping. Você, ouvinte, é nosso convidado para participar conosco de um de nossos cultos aqui na nossa sede, bem como nas nossas congregações pela cidade e região. Os cultos aqui na nossa sede ocorrem aos domingos, 9 horas da manhã e também às 19 horas. Nas segundas-feiras, 19 horas também, o trabalho de oração. Na quarta-feira, 19h30, o nosso culto de ensino. Nas congregações, os trabalhos ocorrem às terças, quintas e domingos, 19h30 horas. Você e sua família sempre serão muito bem-vindos em nossa admissão. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, nós estamos lendo aqui o livro do profeta Jeremias e a nossa leitura de hoje é o capítulo de número 40. Se você puder, por gentileza, abra sua Bíblia mais uma vez comigo para juntos lermos a palavra do nosso Deus. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mar
Louvado seja o Senhor. Vamos então, meus irmãos, à leitura da palavra de Deus, Jeremias 40, verso 1, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Verso 2. Porque o capitão da guarda levou a Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. Verso 3. E o Senhor trouxe e fez como tinha dito, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes à sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isto. Verso 4. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas se te não apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos, que vás, para que ali vai. Verso 5. Mas, como ele ainda não tinha se decidido, disse-lhe: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. Deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Verso 6. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Verso 7. Ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens e as mulheres e os meninos e os mais pobres da terra que não foram levados cativos para a Babilônia. Verso 8. Vieram ter com Gedalias a Mispa, e eram Ismael, filho de Netanias, e Joanã, e Jonatas, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Jezanias, filho de um Maacatita, ele e os seus homens. Verso 9. Jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo: Não temais servir aos caldeus, ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Verso 10. Eu, porém, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. E vós recolhei o vinho e as frutas de verão, e o azeite, e metei-os nas vossas vasilhas, e habitai nas cidades que tomastes. Verso 11. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Verso 12. Tomaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Verso 13. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, vieram a Gedalias a Mispa. Verso 14. E disseram-lhe: Bem sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida, mas não lhes deu crédito Gedalias, filho de Aicão. Verso 15. Todavia Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo em Mispa, dizendo: Irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, e todo o Judá que se tem congregado a ti seria disperso e pereceria o resto de Judá? Verso 16.
Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Eu desci para o vale de bênçãos e paz, onde sinto comigo Jesus. Seu sangue aos humildes garante perdão, seu Espírito os enche de luz. Entrai neste vale de bênçãos e paz, onde Cristo revela a bênção. Aceitai, abraçai, confessai-o, publicai que nele há salvação. A festim neste vale de bênçãos e paz, abundância em grão liberal. O cansado recebe alimento e vigor, e o triste consolo real. Entrai neste vale de bênçãos e paz, onde Cristo revela a bênção. Aceitai, abraçai, confessai-o, publicai que nele há salvação. Entrai neste vale de bênçãos e paz, onde Cristo revela a bênção. Aceitai, abraçai, confessai-o, publicai que nele há salvação. Exaltado seja o maravilhoso nome de Jesus. Você está no programa Vivendo a Palavra, em parceria aqui com a Web Rádio, com a JF Gospel, todos os dias, do meio-dia 30 às 13 horas. Louvado seja o nome do Senhor. É o nosso projeto de leitura diária da Palavra de Deus com meditação. Deus abençoe você que nos faz companhia todos os dias. Um abraço aos irmãos de casa, você que está aí no seu trabalho. Um abraço aos caminhoneiros que nos dão um grande apoio, uma grande audiência. Deus abençoe os irmãos da estrada. Deus abençoe você que está aí trabalhando como Uber, motoristas de táxis. Deus abençoe ricamente. Um abraço aos irmãos das fazendas, dos sítios, dos assentamentos, os irmãos de distante ou de perto. Muito obrigado pela sua audiência, por caminhar conosco aqui nessa bendita viagem pela Bíblia Sagrada. Meus queridos irmãos, nós terminamos a leitura do capítulo 40 de Jeremias. E para a nossa meditação de hoje, eu quero ler novamente com você o verso de número 5, que nos diz assim: mas como ele ainda não tinha se decidido, disse-lhe: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei
da Babilônia pôs sobre a cidade de Judá e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. Deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, neste capítulo vemos os eventos que ocorreram logo após a conquista de Jerusalém e Judá pelos babilônios. O rei da Babilônia deixou um judeu como seu representante em Judá, chamado Gedalias, supervisionando o povo mais pobre da terra, que não tinha sido levado para a Babilônia. Gedalias ficou então na cidade de Mispa, governando sob a autoridade do rei da Babilônia. Vemos que o profeta Jeremias fora levado preso pelos babilônios até a cidade de Ramá. Ali, porém, o capitão dos babilônios, Nebuzaradã, o viu, e como conhecia o trabalho profético de Jeremias, que sempre pregou submissão do povo aos babilônios, o soltou então de suas algemas e o deixou livre para escolher para onde desejava ir e se estabelecer. Como Jeremias estava ainda em dúvida, sem saber exatamente para onde ir, Nebuzaradã então aconselha o profeta a ficar em Judá, apoiando o governador posto pelos babilônios, no caso Gedalias. Jeremias assim o fez e foi para a cidade de Mispa e ali ficou entre o povo com Gedalias. Outro grupo de judeus que tinham fugido de Judá por causa dos babilônios, ouvindo que o rei de Babilônia deixara um judeu, Gedalias, sobre a terra, voltou para Judá e veio até o governador Gedalias. Um desses grupos tinha como líder um certo Ismael. O outro grupo era liderado por Joanã, e Joanã descobriu que Ismael viera a Judá, enviado pelo rei de Amon para assassinar Gedalias, o governador deixado pelos babilônios. Joanã então foi e avisou a Gedalias que este corria risco de vida, que Gedalias permitisse que ele, Joanã, fosse e desfizesse com o plano de Ismael, matando a este. Porém, Gedalias não quis acreditar em Joanã, afirmando que Joanã acusava falsamente a Ismael. No próximo capítulo, veremos que Joanã tinha toda razão, pois Ismael veio e assassinou o governador posto pelos babilônios, Gedalias. Amados irmãos, aprendamos o que Deus quer nos ensinar neste capítulo. 2 conselhos vindos de Deus foram dados no capítulo que lemos. Fora dado a 2 pessoas diferentes e também por pessoas diferentes.
Nebuzaradã aconselhou Jeremias a ficar em Judá com Gedalias. Jeremias atendeu e ficou vivo entre o povo. Joanã, por outro lado, aconselhou Gedalias, advertindo-o de uma trama para tirar a vida dele. Gedalias, porém, não levou a sério, não acreditou no conselho de Joanã. Por isso, perdeu a vida, como veremos no próximo capítulo. Meus amados irmãos, não despreze todos os conselhos. Ouça e analise em oração e à luz das Escrituras Sagradas. Muitos conselhos vêm da parte de Deus para o nosso bem, para a nossa vitória, para nos livrar de alguma triste situação. Se o conselho que você ouvir não contradizer o que Deus ensina em sua palavra, e também ao orar a respeito você sentir paz no coração, então siga o conselho que você ouviu, pois ele lhe fará bem, poderá ser um conselho de vitória para a sua vida. Então, não despreze todos os conselhos. Deus pode usar alguém para lhe dar um conselho de vitória. Basta que você analise pela Bíblia Sagrada se este conselho não choca com a palavra de Deus. E ore a respeito. Se for um conselho de Deus, você vai sentir paz e você vai colocar em prática e Deus vai lhe abençoar. Então, medite nessa palavra e não despreze todos os conselhos. Oremos, meus irmãos. Senhor, meu Deus, graças te damos pela tua palavra desse dia, Senhor.
Ó Deus, o Senhor fala conosco de muitas maneiras e muitas vezes o Senhor usa um servo teu, uma serva do Senhor, para nos dar um conselho de vitória. Senhor, nos dá discernimento, que nós possamos, Senhor, estar com os ouvidos espirituais atentos para nós entendermos quando o Senhor está nos dirigindo através de um bom conselho. Dá-nos a tua graça, a tua orientação e a tua direção. É o que te rogamos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Oh, que alegria será quando Cristo aqui voltar, com os anjos sobre as nuvens e com Ele me encontrar. Subirei cantando glórias, para sempre estarei com Jesus e sua grei no palácio do meu rei. Aqui no mundo há tristezas, lutas e tribulação, mas quando Jesus voltar, subirei para Sião. Lá está o meu descanso, para sempre há de durar, com Jesus e sua grei no palácio do meu rei. Muito bem, meus amados irmãos, estamos chegando no final da nossa programação de hoje. Deus continue te abençoando. Espero você amanhã para nós lermos o capítulo 41 aqui de Jeremias. Deixo a você o meu abraço, que a paz do Senhor Jesus reine em seu coração. Em meu Senhor dormirei até a ressurreição. Com os salvos eu subirei para morar em Sião. Lá então contemplarei o palácio do meu rei. Lá no país dos remidos, a nova Jerusalém, na terra já transformada, purificada também, morarão todos os justos, por Cristo glorificados.